Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal O Engenheiro Civil. E pessoal, a gente segue na nossa maratona aí de estudos da NBR 5626 de 1998, lembrando que saiu agora dia 29 de junho a versão 2020 dessa norma, tá? A norma foi revisada, aquilo que era só norma de água fria e norma de água quente separados se tornaram só 5626, portanto, a 5626 de 2020 trata tanto das instalações de água fria quanto das instalações de água quente. E pessoal, ao final dessa série de 7 vídeos, tá? Nessa aula aqui serão resolvidas 25 questões, nós resolveremos 25 questões tratando de instalações prediais de água fria. A próxima aula resolveremos mais 25, fechando o caderno de 100, será a aula 7, essa aqui é a aula 6 da nossa sequência, a aula 5 na verdade. A aula 5 da nossa sequência resolveremos 25, na aula 6 mais 25 e na aula 7 resolveremos 12 questões de cálculo. Após essas questões de cálculo, nós faremos uma breve discussão, bem breve mesmo, tá? Só um overview, só uma passagem por cima, mesmo uma visão de sobrevoo, acerca das mudanças que houve da 5626 de 98 para a 5626 de 2020. Lembrando que o foco será as instalações de água fria, sobretudo as instalações de água fria. Afinal, nós não estudamos as instalações de água quente aqui para que a gente compare, falar, não, isso aqui tinha na norma de água quente, agora não tem mais, ou tinha e foi mudado, tudo bem? Então, pessoal, sem mais delongas, esse aqui é o resumo, está disponível para download aqui na descrição, tá? Se você basta clicar aí. E a aula que a gente vai avançar agora é a aula de número 45, isso mesmo. Resolveremos as questões de número 51 a 60, tudo bem? 51 a 60 não, 51 e 25, 75. Resolveremos 75 questões aqui e é isso aí, pessoal. Bom jogo para nós. Você pode pausar o vídeo, tentar responder a questão ou clicar no link do caderno aqui, lá direto para o SQC Concurso. Você cria uma conta gratuita, loga lá. Você vai poder responder 10 questões. O segredo que eu dou, o que eu aconselho é, caso você não tenha grana para fazer a assinatura livre e tal, assinar o QC Concursos, é que você não assinale, você estude e venha acompanhando, tá? Mas o ideal é que você assine, porque é uma excelente plataforma. E eu não estou ganhando nada para falar isso, é porque é a plataforma que eu uso e eu gosto. Beleza, galera? Bora para frente, bom jogo para nós. Vamos lá. 51. As tubulações de instalação predial de água fria, segundo a 562.000 de 98, são dimensionadas para funcionarem todas como conduto livre, não, conduto forçado, tá, pessoal? Instalações prediais de água fria somente por gravidade. A gravidade vai contribuir, não vai haver funcionamento em conduto forçado sem gravidade, mas não é somente por gravidade, trata-se de conduto forçado. O recalque, não. Por recalque está dizendo que vai ter um elemento, uma instalação elevatória elevando a pressão ou mandando essa água para cima o tempo todo, que não é o que acontece, tá? Não funcionam como conduto forçado. 52. O ensaio de estanqueidade nas instalações prediais de água fria deve ser realizado de modo a submeter as tubulações a uma pressão hidráulica superior àquela que se verificará durante o uso. A pressão de ensaio em kPa em qualquer seção da tubulação, qualquer que seja a parte da instalação sob ensaio considerada, deve ser superior a... Pessoal, é o seguinte, quando eu for fazer o ensaio de estanqueidade, eu tenho que pegar a pressão de projeto e multiplicar por 1,5. Aí suponhamos que a sua pressão de projeto seja 60. 60 vezes 1,5 vai dar 90. Bem óbvio. Mas o que acontece? Esse ensaio de estanqueidade ele tem uma pressão mínima para qualquer ponto da tubulação. Em qualquer ponto da tubulação, a pressão deve atingir 10 kPa. Tudo bem? Portanto, se a pressão de projeto é 60, vezes 1,5 bateu 90, você vai usar os 90? Não, não vai usar os 90. A gente vai usar 100 kPa, que é o mínimo. Tudo bem? Portanto, nosso gabarito aqui, letra D, não tem muito segredo. Adiante. 53ª. São componentes de um sistema de água fria de uma instalação hidráulica predial os relacionados abaixo, coluna de distribuição é de água fria, extravasor é de água fria, ramal de descarga é de esgoto, tá? Ramal predial é de água fria, sim. Portanto, nosso gabarito é ramal de descarga, é o ramal que fica conectado diretamente à bacia sanitária, tudo bem, pessoal? Portanto, é a nossa exceção. Só esse elemento aqui que não faz parte das instalações de água fria já vão integrar as instalações sanitárias, as instalações de esgoto. 54ª. A 5626 de 98, instalação predial de água fria, estabelece exigências e recomendações relativas ao projeto, execução e manutenção da instalação predial de água fria. Com relação aos elementos do sistema de abastecimento de água fria de um edifício, assinale a alternativa incorreta. Qual a alternativa que nós vamos assinalar, pessoal? Isso mesmo, incorreta. A tubulação derivada do barrilete destinada a alimentar os ramais é conhecida como coluna de distribuição.
Deriva do barrilete e alimenta os ramais coluna de distribuição. Procede. Isso aqui está certo, tá? Os ramais são tubulações que se derivam diretamente da coluna de distribuição. Perfeito. Inclusive, pessoal, vale até tomar nota disso aí, tá? Papel e caneta. A tubulação que se origina no reservatório inferior e da qual se originam os ramais de distribuição é conhecida como barrilete. Então, tem lá o reservatório inferior e se originam os ramais de distribuição, é conhecido como barrilete. Não, pessoal. Normalmente, você não manda do reservatório inferior para os ramais de distribuição, porque caso não, você vai precisar de um dispositivo de elevação de pressão lá no ponto de utilização, o que não acontece. Normalmente você tem um reservatório inferior, manda para o superior vai para o barrilete para a coluna de distribuição para os ramais, ramais para os subramais para os pontos de utilização, que é a torneira, chuveiro, etc. Tá? Então, não se sai, não é costume, não é usual, não é comum você sair com tubulação direto do reservatório inferior para abastecer lá um ponto de utilização em um ramal. Primeiro que não tem sequer pressão atmosférica, como eu disse inicialmente. Caso haja o desejo de que isso seja feito, seria necessário um dispositivo de elevação de pressão. Tá? E o que faz mais sentido é levar a pressão para o reservatório e depois mandar. E não é levar a pressão para mandar direto, porque caso não, você vai ter que estar fazendo isso o tempo todo. A letra C, a tubulação que se origina no reservatório e da qual se originam os ramais de distribuição, conhecida como barrilete. Como nós estamos procurando a incorreta, pessoal, isso aqui muito provavelmente será o nosso gabarito, tá? A velocidade da água para dimensionamento das tubulações não deve atingir valores superiores a 3 metros por segundo. Isso aqui está certo, está certinho. O registro de gaveta tem a função de interromper o fluxo de água quando se necessita fazer algum reparo na instalação hidráulica. Isso mesmo. Registro de gaveta, pessoal, são chamados registros de fechamento, tá? Registro de fechamento, eles funcionam na posição totalmente aberta ou totalmente fechados. Corta a letra E, portanto, nosso gabarito de fato é a letra C. Isso mesmo? Isso mesmo. 55ª. Essa aqui, barbada, né, pessoal? A gente já está acostumado, é bem a 10ª questão que a gente responde perguntando essa mesma coisa. As tubulações de instalações prediais de água fria devem ser dimensionadas de modo a velocidade da água não atinja valores superiores a 3 metros por segundo. 3 metros por segundo, isso mesmo. Em instalações prediais de água fria, o que é tubulação de extravasão? Tubulação disposta externamente a uma parede, piso, teto ou qualquer outro elemento construtivo. Pessoal, isso aqui é o conceito de definição, isso aqui é o conceito de tubulação aparente, tá? É aquela tubulação disposta externamente, a parede, o piso, o teto. Tubulação aparente é esse conceito aqui, não é o conceito de tubulação de extravasão. A gente corta a letra A. Tubulação destinada a escoar o eventual excesso de água de reservatórios onde foi superado o nível de transbordamento. Perfeito, perfeito, perfeito. Pessoal, agora um conceito importante de que para a gente ter em mente, tá? É o conceito de nível de transbordamento. De acordo com a 5626, o nível de transbordamento é aquele que passa pela borda do reservatório ou pelo nível inferior da tubulação de extravasão, tá? Borda do reservatório ou nível inferior da tubulação de extravasão, esse é o nível de transbordamento. Tubulação destinada a escoar o eventual excesso de água de reservatórios onde foi superado o nível de transbordamento. Essa é a nossa tubulação de extravasão. Tubulação destinada ao esvaziamento do reservatório para permitir sua limpeza e manutenção. Isso aqui é tubulação de limpeza, tá, pessoal? Não é tubulação de extravasão. Tubulação disposta internamente a uma parede ou piso, geralmente em um sulco, podendo também estar envelopada. Essa aqui é a tubulação embutida, o conceito de tubulação embutida. Tubulação derivada da coluna de distribuição destinada a alimentar os subramais. Isso aqui é o conceito do ramal, tá? Ramal sai da coluna de distribuição e vai para os subramais. Corta a letra E, de fato o nosso gabarito é a letra B. Procede? Procede sim. 57ª. Instalações prediais de água fria, como pode ser definida uma instalação elevatória? Essa é a pergunta. Instalações prediais de água fria, como pode ser definida uma instalação elevatória? É um sistema de instalação localizada no mínimo 2 metros acima do reservatório de abastecimento? Não, não é. A tubulação elevatória, as instalações elevatórias, pessoal, serão o conjunto de equipamentos, tubulações, conexões que vão servir para elevar a pressão na tubulação, tá? É o que a gente vai encontrar em algumas das alternativas aí abaixo. É um sistema destinado a diminuir a pressão da água em uma instalação predial de água. Diminuir a pressão, pessoal, é elevatória. Vai elevar o quê? Vai elevar a pressão, vai elevar a água, tá? Não se trata em momento algum de diminuição. Sistema de instalação predial localizado no barrilete. Não é a definição de instalação elevatória. Sistema de instalação predial localizado no barrilete. Sei nem dizer o que é isso, tá, pessoal? Para ser sincero.
Sistema destinado a elevar a pressão da água em uma instalação predial de água fria. Isso aqui procede. Sistema destinado a tornar a pressão da água nula. Para que eu vou anular a pressão? Eu preciso de pressão nos pontos de utilização. Gabarito letra D. 58º. Assinale a alternativa que apresenta uma das premissas do projeto de instalações hidráulicas de água fria. O reservatório de água potável não deve ser enterrado em hipótese alguma devido à possibilidade de contaminação proveniente do solo. Pessoal, a norma diz o seguinte, ao menos a 5.626 de 98, tá? Fala assim, olha, não enterra o reservatório, cara. Não faz isso. Tenta não fazer. Mas caso não seja possível fazer, deixa 60 centímetros afastado de todas as paredes, do fundo das paredes, da parte superior, tá? É o que a norma diz. Portanto, há hipótese sim em que o reservatório pode ser enterrado. Existe a possibilidade de contaminação? Existe. Mas havendo a possibilidade de contaminação, você insista em querer o seu reservatório enterrado no solo, você vai ter que pensar em uma membrana, em uma estratégia ali de proteger esse reservatório das contaminações, dos contaminantes que há no solo. Portanto, a gente corta a letra A. Volume mínimo do reservatório para uso doméstico, salvo volume do combate a incêndio, deve ser de no mínimo necessário para 24 horas de consumo e não 48. No caso de residência de pequeno tamanho, é recomendado que a reserva mínima seja de 1.000 litros. Novamente, no caso de residência de pequeno tamanho, é recomendado que a reserva mínima seja de 1.000 litros. Pessoal, 500 litros é admissível até 500 litros, tá? E não 1.000. Reservatórios de maior capacidade devem ser divididos em 2 ou mais compartimentos para permitir operações de manutenção sem que haja interrupção na distribuição de água. Isso aqui procede, está lá no 5626. A extremidade da tomada d'água no reservatório deve estar no mesmo nível do fundo desse reservatório. Errado, deve estar elevado a pelo menos 2 centímetros, tá? Vai depender do diâmetro, mas não pode estar no mesmo nível, porque implicaria o risco de entrar para a rede de distribuição sólidos, tudo bem? Depósitos sólidos, areia, lodo e eventual contaminante possa obstruir a tubulação ali ou tirar a potabilidade da água, de qualquer modo, tá? Portanto, não deve estar no mesmo nível, a gente corta a letra E. O que restou pra gente? A letra D. Reservatórios de maior capacidade devem ser divididos em 2 ou mais compartimentos para permitir operações de manutenção sem que haja interrupção na distribuição de água fria. Isso aqui mesmo, pessoal. 59ª. Uma vantagem da utilização do PVC em instalações hidráulicas sanitárias consiste em maior resistência de fissuras. Vamos lá. Uma vantagem da utilização de PVC em instalações hidráulicas e sanitárias consiste em... Pessoal, eu não posso usar PVC para água fria e para água quente, tá? Ele deforma, principalmente se sujeito a calor, tá? Você colocar um tubo de PVC a 30 graus, por exemplo, ele já vai ficar meio mole. Portanto, ele deforma sim. Menor perda de carga? Sim, de fato, o PVC tem menor perda de carga. Facilidade de improvisação de juntas e conexões na obra. Pessoal, você está querendo dizer que eu uso PVC porque é fácil esquentar ele lá com um isqueiro, com uma chama e fazer a dobra, fazer um bolsão? Não, de modo algum. Não é por isso que eu uso PVC. Bem, facilidade de improvisação de juntas e conexões na obra, maior resistência a fissuras. Pessoal, o PVC, se ele exposto à radiação ultravioleta, ele resina, a radiação ultravioleta degrada a resina que constitui o policloreto de vinila, o que faz com que haja menor resistência sim. O gabarito aqui, pessoal, será a menor perda de carga, tá? Ele tem perda de carga de vidro, para você ter uma ideia. A mesma perda de carga de um tubo de vidro seria o PVC. Possui menor perda de carga? Possui. Esse é o nosso gabarito. Eu coloquei algum comentário aqui? Coloquei. Mas vejam só. Tem um comentário do Gaiato, concurseiro aqui. Ele fala o seguinte: de acordo com o IASIG, e eu até coloquei esse comentário aqui lá no meu resumo que está disponível para download aí. As vantagens de utilização são facilidade na instalação, leveza que facilita o manuseio e transporte, menor perda de carga, boa resistência à pressão, durabilidade quase ilimitada e baixo custo, tá? São algumas das características do tubo de PVC. Lembrando que a temperatura de trabalho é 20 graus e para tubulações de diâmetro de 20 a 50 milímetros, a pressão máxima de trabalho é de 7,5 kg/força por centímetro quadrado ou 75 metros de coluna d'água. A gente vai confirmar isso aqui agora no catálogo técnico. Fox City Reader,
Catálogo técnico água fria. Ó, conexões entre 20 e 50 milímetros, 75 metros de coluna d'água, conexões entre 60 e 110 milímetros, 100 metros de coluna d'água. Tudo bem? Isso aí é as características do nosso PVC. Vida útil de 50 anos, tá? Tudo bem, adiante, vamos lá. O que mais nós temos? Considerando que uma instalação predial de água fria foi dimensionada de acordo com a velocidade máxima da água prevista na NBR 5626 de 3 metros por segundo, calcule a vazão em litros por segundo observada num trecho onde o diâmetro interno da tubulação seja de 20 milímetros. Certo, o que ele quer? A vazão, é isso? Pessoal, vazão é velocidade vezes área. Então, o que acontece? Eu vou abrir a calculadora bem aqui mesmo, não tem muito segredo não. Vazão é velocidade vezes área. Velocidade a gente já tem, a gente precisa dessa área em metros quadrados. Se o diâmetro é 20 milímetros, a gente vai calcular a área por π vezes d ao quadrado, só que esse diâmetro a gente já vai colocar em metro, tá? Se está 20 milímetros, vai ser 0,20 milímetros, 0,2. Na verdade, 0,02, 20 milímetros. Se fosse 2 centímetros, calma, Thales, vamos colocar em metro, calma. Se fosse 2 centímetros, 2 centímetros é 0,02. Isso mesmo, 0,02. Por quê, pessoal? Porque 1 centímetro é 10 milímetros, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando esse diâmetro em metros. É só pegar 20 e dividir por 1000. O que vai ser a mesma coisa que andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, veja só. Aquilo que era 20 virou 2, aquilo que era 20 virou 0,2 e aquilo que era 0,2 virou 0,002. 0,02. Está aqui, resumo. Tá? Então, π vezes 0,2 elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Na verdade, acho que fez foi tirar a raiz. Mas vamos lá. Eu não estou sabendo manipular muito essa equação. Qualquer coisa eu pego a minha Cássio. Bem aqui eu quero ver se eu não tiro esse negócio. Π melhor. Vou colocar assim, 0,02 ao quadrado. Tá? Beleza. Square. Tá certo, tá certo. Vezes π. Dividido para 4. Dividido para 4. Essa aqui é a nossa área, vezes 3 metros por segundo. Vai dar uma vazão de 9,42 tarará, tarará. Isso aqui tem metro cúbico por segundo. Para transformar para litros por segundo, a gente vai multiplicar por 1000, tá? Por quê? Porque a vazão aqui está em litros por segundo. Na verdade, multiplicar por 1000. Isso. 0,9424, gabarito letra A, tá? Pessoal, a fórmula que é utilizada aqui é a seguinte: vazão igual velocidade vezes área. A área de uma tubulação, a área de um círculo é o quê? πd² sobre 4. Tá? Transformei o diâmetro para metros, deu 0,02, elevei ao quadrado, multipliquei por π, dividi por 4, tá? Obtive a área. Uma vez que eu tenho essa área, multipliquei por 3 metros por segundo. Agora eu tenho a vazão, só que está em metros cúbicos por segundo. Para transformar para litros por segundo, que é a unidade da questão, multipliquei por 1000. E os colegas, eles colocam os comentários aqui, tá? Talvez isso aqui ajude. Bem, fica aí a contribuição do colega Evandro Leal. Adiante. Vamos fechar aqui e resolver outras 15. Tá? Acabamos de resolver 10 questões, vamos fechar as 15 restantes. Sexagésima, acho que é sexagésima. 61ª, 5626, dimensionamento da tubulação do sistema de distribuição de água fria em condições estáticas, sem escoamento. A pressão da água em qualquer ponto de utilização da rede predial de distribuição não deve ser superior a 400 kPa, tá, pessoal? 400 kPa ou 40 metros de coluna d'água. Já resolvemos questões que discutem esse conceito aqui, mas na situação de querer revisar, basta ir lá na aula de número 41. 62ª. Qual é a parte da instalação predial de água fria destinada ao armazenamento da água potável, que deve preservar o padrão de potabilidade sem transmitir gosto, cor ou toxicidade à água, sem promover ou estimular o crescimento de micro-organismos? É o nosso reservatório. Qual é o dispositivo que se destina ao armazenamento de água, pessoal? O reservatório, tá? 63ª.
Em instalações prediais de água fria, como é denominada a tubulação que liga o ramal ao ponto de utilização? Espera, você tem um ramal. Aham, tá. O caminho da água, pessoal, é o seguinte: ramal predial, alimentador predial, tubulação de recalque, reservatório superior, barrilete, coluna de distribuição, ramal. Aí estamos aqui no ramal. Está perguntando o ramal que liga ao ponto de utilização. Saindo do ramal, vou ter o subramal. E o subramal vai ligar o ponto de utilização. Então, nosso gabarito é letra E, subramal. 64ª. No projeto de instalação predial de água fria, o cálculo da perda de carga não depende de vazão. Pessoal, perda de carga, se a gente for pensar, por exemplo, na fórmula de Hazen-Williams, né, seria 10,64, vamos checar lá, 10,64 dividido, 10,64 vezes C, vezes L, dividido para C, vezes D na 4,87. Então, perda de carga. Na verdade, basta eu checar o tópico aqui, né? Perda de carga. Atenção. Vamos checar aqui as fórmulas de perda de carga, tá? Estão aqui. Vejam só, pessoal. Então, a perda de carga depende do comprimento do tubo, depende da vazão, depende da rugosidade, depende do diâmetro. Sabendo disso, o que a gente vai assinalar aqui? Vejam só. No projeto de instalação predial de água fria, o cálculo da perda de carga não depende. Depende da vazão? Depende. Do diâmetro interno? Depende. Comprimento total? Depende. Rugosidade da superfície interna? Depende também. Não vai depender de quê, pessoal? Da pressão atmosférica, tá? Da pressão atmosférica. É só você pensar. Quanto maior for a vazão, maior a perda de carga. Quanto maior for o diâmetro, menor a perda de carga. Quanto maior o comprimento do tubo, maior a perda de carga. Quanto maior a rugosidade da superfície interna, maior a perda de carga. Não confundir, pessoal, a rugosidade com o C, tudo bem? Ainda que o C represente a rugosidade interna dos tubos, conforme a gente vê aqui nesse slide, veja só. C é o coeficiente que depende da natureza do material empregado e das condições das paredes internas. Então você fala assim, quanto maior for o C, mais rugoso é, mas não, é o contrário. A gente tem aqui, ó, vidro, por exemplo, que tem um C de 140 e é o C mais alto do hall que a gente tem. Aí eu pergunto para você, quem é mais rugoso? Vidro ou ferro fundido? Tá? Usado. Aí você vai falar vidro. Quer dizer, ferro fundido é mais rugoso. Aí a gente tende a pensar, se é mais rugoso vai ter um C mais alto, mas não é o que acontece. Tá? Não é o que acontece. O que acontece é que o C do ferro fundido é menor que o C do PVC e do vidro. O que faz bastante sentido quando a gente olha para a fórmula. Vejam só. Se eu tenho um C menor, eu vou ter uma perda de carga maior. Por quê? Porque a perda de carga e o C, eles estão dispostos de maneira inversamente proporcional. Tá? Inversamente proporcional. O mais que nós temos? Vamos voltar aqui. O gabarito é pressão atmosférica de fato. Tá? Não depende da pressão atmosférica o cálculo da perda de carga. De acordo com a NBR 5626, a instalação predial de água fria, assinale a alternativa incorreta. Estamos procurando qual alternativa? A incorreta. Com relação à estimativa de vazões. Por razões de economia, é usual estabelecer como provável uma demanda simultânea de água menor que a máxima possível. Isso aqui faz sentido, pessoal? Faz sentido, tá? É usual estabelecer como provável uma demanda simultânea de água menor que a máxima possível. A máxima possível será utilizada em escolas, em estádios, em cinemas, em quartéis. Nessas situações a gente não marca a letra A. Por quê? Porque a letra A está correta e o comando pede a incorreta. No método dos pesos relativos, a demanda é estimada pelo volume de água contido no reservatório superior. Pessoal, quer dizer que quanto mais água no reservatório superior, maior será o peso relativo? Não faz sentido algum, tá? O peso relativo vai depender da vazão de projeto do aparelho sanitário. Ou hidrossanitário, no caso da bacia sanitária, é um aparelho hidrossanitário. Nosso gabarito é a letra B. Por quê? Porque não depende do volume de água contido no reservatório. Quer dizer que se o reservatório tiver um baixo volume de água, a demanda vai ser baixa. Se tiver um alto volume de água, a demanda será alta. Não faz sentido. O método dos pesos relativos é válido para instalações destinadas ao uso normal de água e dotadas de aparelhos sanitários e peças de utilização usuais. Procede.
É possível estimar a vazão dos aparelhos sanitários com base no peso relativo de cada aparelho. Procede também. O método dos pesos relativos não se aplica em instalações onde o uso é intensivo, como cinemas, escolas, quartéis e estádios. Foi o que eu citei, tá? Todas as demais estão corretas, com exceção da letra B, que de fato é o nosso gabarito, afinal, pede A incorreta. 66ª. Nas especificações de uma instalação hidráulica, tendo como base 5626 de 98, um dos itens é sobre a junta e soldados de PVC rígido. Neste item, dentre outras exigências, consta que após o encaixe das extremidades que recebem a película fina de adesivo plástico para o pega da solda, o conjunto deve ser mantido imóvel por quantos segundos aproximadamente? O conjunto deve ser mantido imóvel. Por quantos segundos aproximadamente o conjunto deve ser mantido imóvel? Pessoal, imóvel, tá? Você encaixou ali, você vai deixar por 30 segundos imóvel, quieto, sem mexer. E por 5 minutos você não vai solicitar mecanicamente. Acho que eu até fiz um comentário aqui, ó, vejam só. Imóvel vai ficar por 30 segundos e livre de solicitações mecânicas vai ficar com 5 minutos. Aí os colegas reclamam, tá? Decoreba e mais decoreba, mas é decoreba mesmo. 67ª. Nos termos da 5626, em qualquer ponto da rede predial de distribuição, ponto de utilização, não, rede predial de distribuição. A pressão da água em condições dinâmicas com escoamento não deve ser inferior a 5 kPa. É isso mesmo, tá, pessoal? Se a gente está falando da rede predial de distribuição, é 5 kPa. 10 kPa é para os pontos de utilização. Lembrando que caixa de descarga e válvula de descarga são exceções para essa pressão mínima. A válvula de descarga é admitida uma pressão mínima de até 5 kPa e não se admite pressão inferior a 15 kPa para a válvula de descarga. A gente cancela a letra D também. 68ª. Para se prevenir o fenômeno da cavitação em tubulações de água fria, uma medida a ser tomada é tubulações para uma velocidade média acima de 8 metros por segundo. É errado, pessoal. Velocidades acima de 8 metros por segundo são aquelas a partir das quais começa a se observar intensamente o fenômeno da cavitação, tá? Peças de utilização com menores diâmetros a jusante, isso mesmo, pessoal. Se eu aumento o diâmetro a jusante, tá? O que vai acontecer é que eu vou ter uma maior pressão. Se eu tenho maior pressão, eu previno a cavitação. As formas de prevenir a cavitação são redução da velocidade e aumento de pressão a jusante. Colunas de distribuição mais longa, errado. Colunas de distribuição mais longa, pelo contrário, vão contribuir para a cavitação e para o fenômeno de golpe de Ariete. C não procede. Peças de utilização com mudanças bruscas de seção, muito pelo contrário. Torneiras de boias com menor diâmetro do furo de passagem. Pessoal, a cavitação, um dos problemas da cavitação, além de deteriorar os tubos e conexões, ela provoca ruído. Tá? E em muitos momentos a norma trata da cavitação como um problema não de deterioração da instalação predial, mas como um incômodo para o usuário de ter que estar ouvindo o ruído da água fluindo no tubo porque está cavitando. Então, se eu coloco uma boia, que é um dispositivo ajusante lá no reservatório, com um diâmetro de furo de passagem menor, o resultado é que vai chegar com uma velocidade maior, com uma pressão maior e, portanto, vai provocar ruído, o que não é o que a gente quer, tá? Não é o que a gente quer, a gente corta a letra E. Nosso gabarito, de fato, é a letra B. Letra B é isso mesmo. Aí você fala assim, Thales, mas pressão depende da altura do reservatório. Não, pessoal, se você mexe no diâmetro, você mexe na pressão também, tá? Se você diminui o diâmetro, você aumenta a pressão. Se você aumenta o diâmetro, você diminui a pressão. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Tudo bem? Por que você aumenta a velocidade da água e... Na verdade, você aumenta a pressão porque você diminui a seção que vai aumentar a velocidade da água. Aumentando a velocidade da água é como se ela chegasse com mais inércia, tá? Eu vou mostrar a fórmula de Bernoulli, vai ficar mais fácil de explicar. Vejam só. Pessoal, há 3 parcelas de pressão, tá? Vamos pensar assim. O que é pressão, pessoal? De um certo modo, pressão é força sobre área, claro. Mas de um certo modo, a gente pode pensar a pressão como energia, tá? Como energia. E na fórmula de Bernoulli, a fórmula de Bernoulli nada mais é do que uma fórmula da equação da energia. Está dizendo o quê? Que em 1.1 e 1.2, a energia é a mesma. A equação de Bernoulli ela vem a partir da conservação de energia. Olha só. Pressão mais
Parcela de pressão mais parcela cinética mais parcela gravitacional é constante em qualquer ponto da tubulação. Você vai ter a conversão dessas energias aí. Então, quando você altera o diâmetro da tubulação, você mexe na parcela da velocidade aqui, é incrementado velocidade. É lógico que é o custo das demais, tá? Das demais formas de energia. A gente vai colocar nesses termos, tá? Mas diâmetros ajusantes, sim, aumentam a pressão e ajudam a prevenir a cavitação. Diâmetros ajusantes menores. Voltando para as nossas questões, 69ª. Em uma instalação predial de água fria, a tubulação que liga a fonte de abastecimento a um reservatório de uso doméstico, então fonte de abastecimento ao reservatório. Pessoal, onde é a fonte de abastecimento? É na jusante do ramal predial. E o ramal predial está conectado aonde? Na rede pública de fornecimento. Então, a fonte do abastecimento é a jusante do ramal predial. E quem conecta na jusante do ramal predial? Isso mesmo, o alimentador predial. O alimentador predial conecta ali e vai subir lá para o reservatório, portanto, nosso gabarito letra D. É isso mesmo. Fonte de abastecimento, reservatório doméstico. Barrilete liga o reservatório superior às colunas de distribuição. Coluna de distribuição liga o barrilete aos ramais. Camisa vai ser uma região na parede que vai permitir que as tubulações trabalhem de maneira independente, a estrutura não é. Instalação elevatória vai falar das bombas, dos equipamentos destinados a incorporar pressão na água da tubulação. Alimentador predial. Questão número 70ª, tá? Com relação aos projetos de instalações elétricas e hidrossanitárias, julgue os itens a seguir. A rede de distribuição predial de água fria deverá ser projetada e executada de modo que, em qualquer ponto, a pressão estática tenha valor no máximo igual a 400 kPa e a pressão dinâmica no mínimo igual a 5 kPa. Pessoal, cuidado, vamos lá, ler novamente. A rede de distribuição predial de água fria deverá ser projetada e executada de modo que em qualquer ponto. Pressão estática, máximo de 400. Pressão dinâmica, mínimo de 5 kPa na rede de distribuição. Tá certo isso aqui, tá, pessoal? Tá certo. Adiante. 71ª. Conforme a 5626, quando uma válvula, torneira ou outro componente é fechado muito rapidamente, o fechamento é algumas vezes acompanhado por um claro ruído originado do fenômeno de escoamento denominado cavitação. Não, cavitação, formação de umas bolhas de ar, não decorre do súbito fechamento de válvulas. Oscilação do vedante da torneira, também não. Transiente de pressão denominado golpe de Ariete. Esse é o nosso gabarito, tá, pessoal? O golpe de Ariete é um fenômeno muito interessante, ele se deve à inércia da... o que é inércia? É resistência à variação de movimento, é a propriedade dos corpos de resistir à variação de movimento, é a propriedade da matéria de resistir à variação de movimento. E água não é outra coisa senão matéria, evidentemente. Olhe lá se não for a matéria mais abundante no planeta Terra. Tem gente que diz que o planeta Terra deveria se chamar planeta Água. Tem até uma música do Guilherme Arantes, né? Água, planeta água, enfim, mas não vou cantar. Divago. O ponto é o seguinte. Inércia é a propriedade da matéria de resistir à variação de movimento. Então você tem uma água fluindo em um sentido e você interrompe a válvula subitamente, o resultado é que a água vai querer continuar fluindo nesse sentido e vai vir com toda a carga que ela vinha sobre a válvula, entende? E lá na montante, na origem dessa água, de onde essa água está vindo, ela vai continuar vindo, o que vai gerar uma região de vácuo e vai vir com toda a força. Eu vou mostrar, é muito mais fácil mostrar. Water hammer. Ó, maravilha. Vou mostrar para vocês aqui o que é o golpe de Shown elastic and actuates in is so greater when the slow motion negative can produce cavitation of the liquid, as seen here in slow motion. Forms enough errors. Esse não é exatamente o que eu quero mostrar. Permitam-me encontrar, pessoal, o vídeo que eu quero mostrar verdadeiramente. É esse aqui, maravilha. Esse aqui Technology. O golpe de Ariete, tá? Vejam só. Pessoal, atenção. A água está fluindo, tudo bem. Isso aqui é uma válvula borboleta. Aí eu fechei a válvula aqui, ó. Fechei a válvula. A água que estava fluindo naquele sentido quer continuar
fluindo nesse sentido, quer continuar. Aí forma um vácuo aqui. Com a formação desse vácuo, a água volta para preencher esse vácuo. E no que ela volta com tudo e dispara em cima da válvula aqui, tá? Vejam só. É um golpe forte, é um estalo alto, tá? Permita-me avançar aqui. Ó, isso aqui é em milésimos de segundo. Veja o que acontece. Forma um vácuo e a água volta com tudo. Bum! Em cima da válvula, tá? Esse é o golpe de Ariete. E esse fenômeno continua a ocorrer em outros ciclos menores, em pequenos ciclos, tá? Veja que são forças de grande magnitude, tudo bem? Esse aqui é o golpe de Ariete. É o golpe de Ariete. Aí aqui fala da aceleração envolvida. Ó, para você ter uma ideia, pessoal. Ó, para você ter uma ideia. 5,86 metros por segundo quadrado. Quase 60 G de aceleração. É muita aceleração. Então, são forças de muita magnitude, por isso que geram problemas para as tubulações e conexões. Portanto, o golpe de Ariete é sim um transiente de pressão. Transiente de válvulas de pressão, não. Pico de tensão, denominado golpe de Ariete. Tensão não, pessoal. Transiente de pressão. E é justamente os termos que estão lá na norma, tá? Se a gente fizer um Ctrl C aqui, ó, abrir a norma, 5626 de 98, vamos lá. 5626 de 98, tá aí. Vamos fazer uma busca aqui, ó. Golpe, opa, Ctrl F, golpe de Ariete. Golpe. Golpe, golpe, golpe. Fechamento muito curto, entende-se por mau funcionamento dos seguintes elementos: vazão suficiente, golpe de Ariete, desperdício de água, disparo. Ó, fenômeno de transiente de pressão denominado golpe de Ariete, está aqui no anexo C 4.1, fechamento de válvula, de fato é o nosso gabarito. 72ª. Para instalações de chuveiros com água fria e quente por meio de aquecedores elétricos ou a gás, devem ser adotados tubos de material termorresistente nos ramais de água fria até o registro de pressão do misturador e no restante da instalação, tubos de PVC. Novamente, para a instalação de chuveiros com água fria e água quente por meio de aquecedores elétricos ou a gás, devem ser adotados tubos de material termorresistente nos ramais de água fria. Espera, para que eu vou colocar material termorresistente nos ramais de água fria? Não tem sentido, tá, pessoal? Eu vou colocar material termorresistente onde eu terei água quente sendo conduzida. Eu não tenho água quente sendo conduzida nos ramais de água fria. Portanto, não há necessidade desse material termorresistente. Nossa resposta é, de fato, errado, tá? O que acontece? Tubos de material termorresistente nos ramais de água fria até o registro de pressão, misturador no restante da instalação, tubos de PVC. Não procede, é o contrário, na verdade. Onde tiver água quente, material termorresistente, restante da tubulação, material de PVC. Isso aqui está errado. 73ª. Julgue os itens a seguir relativos a instalações hidráulicas e sanitárias de construções civis. O construtor deve entregar a instalação predial de água fria em condições de uso. Para tanto, devem ser executadas a limpeza e a desinfecção estabelecidas em norma pertinente, cujo objetivo é garantir que a água distribuída pela instalação atenda ao padrão de potabilidade. Isso mesmo, pessoal. O padrão de potabilidade é regulado pela resolução número 36 do Ministério da Saúde. O construtor ele deve testar, deve desinfectar, ele deve verificar, ele deve ensaiar, tá, a estanqueidade e é isso aí. Isso aqui tá certo, tá certo? Garantir água distribuída, tá certo. Isso aqui tá certo. Maravilha. 74ª. Em instalações prediais de água fria, quando o escoamento da água na descida em velocidade elevada pela tubulação é bruscamente interrompido, os equipamentos da instalação ficam sujeitos a impactos de grande intensidade. Aquela história que eu acabei de mostrar para vocês, pessoal. Não sei nem se está aberto ainda, mas veja só. É aquilo que eu mostrava agora há pouco, tá? O que acontece é que a descrição aqui do golpe de Ariete é perfeita. Quando válvulas são fechadas, quando a água está descendo com muita velocidade e a tubulação, a válvula é fechada bruscamente, o que se tem é
os equipamentos sujeitos a impactos de grande intensidade, denominados golpe de ariete. Lembrando que golpe de ariete no inglês o pessoal chama de water hammer, tá? Ou seja, martelo de água, water hammer. 75. Ao se projetar as instalações de água fria de um edifício, deve-se prever que o volume de água reservado para uso doméstico, sem considerar o volume de água para combate a incêndio, seja suficiente para suprir o consumo normal do edifício, no mínimo o tempo necessário de 24 horas. Isso aqui a gente já sabe há um bom tempo, tá, pessoal? É isso aí. Pessoal, é o seguinte, para fechar essa aula, eu tenho pedido para vocês, se o conteúdo foi relevante, se você está gostando dessa série de aulas sobre tubulações de água fria, se inscreva, deixe um gostei, tá? Ative o sininho para receber as notificações aí, não perder nenhum vídeo. Deixa o like, segue a gente lá na rede social, @engenheirocivil e @feitosa Tales. Estamos juntos, você gravando um stories lá com o meu material, eu compartilho você de volta, coloco você na posição de destaque lá, coloco um destaques lá no highlight, no destaques, enfim. E é isso aí, pessoal. Tamo junto, bons estudos, bora pra frente. Se Deus tocar no seu coração de se abençoar a gente de alguma forma aí, a gente agradece também, você vai estar contribuindo para esse projeto, tá? Isso aí. Bons estudos pra gente, pessoal, e vamos rumo à aprovação. Essas vagas são nossas, hein? Tudo nosso, tudo nosso.